Recentemente, o conflito ucraniano bateu uma marca triste. Desde fevereiro de 2022, são mais de 1000 dias de guerra. E a cada dia que se passa, o teatro de guerra ucraniano vai ganhando seus novos capítulos. E neste vídeo, vamos resgatar os principais desdobramentos do conflito entre os dias 15 e 16 de novembro. Vamos passar pelo avanço ucraniano em Kursk, as batalhas ferozes em Donetsk, pelos combates estáticos em Kherson e as manobras estratégicas em Zaporíjia. Fique conosco até o final, deixe a sua curtida e vamos juntos ver mais um capítulo desse teatro ucraniano. No teatro de guerra do Oblast russo de Kursk, as forças ucranianas continuam avançando marginalmente em um esforço para pressionar as defesas russas. Recentes movimentações no terreno ao sudeste de Korenevo e a leste de Novoivanovka mostram a persistência das tropas ucranianas, enquanto militares russos relatam avanços esparsos em áreas florestais e reforços perto de Sudza. Entretanto, o mau tempo tem sido um obstáculo tanto para ucranianos quanto para russos, desacelerando as operações em ambos os lados. Unidades russas, incluindo regimentos aerotransportados da 106ª e 7ª Divisões, estão ativas na região, reforçando a linha defensiva em pontos críticos como Darino. No teatro de guerra ao lado, em Kharkiv, o cenário permanece estático, com forças russas realizando ataques limitados e de pouca eficácia. Relatos indicam que os russos estão testando táticas de pequenos grupos de infantaria, sem apoio mecanizado significativo, enquanto as condições climáticas adversas complicam ainda mais as ações no terreno. Entre os dias 14 e 15 de novembro, militares russos alegaram que forças de sabotagem de Moscou cruzaram a fronteira para capturar assentamentos no Oblast ucraniano de Chernihiv. Entretanto, até o final desta edição, não havia evidências que confirmem essas afirmações. Apesar de que imagens geolocalizadas indicam soldados levantando a bandeira russa em antiga ponte derrubada na região. Inclusive, autoridades ucranianas desmentiram os relatos, afirmando que os russos apenas cruzaram brevemente a fronteira para plantar bandeiras em áreas isoladas e desabitadas, caracterizando o episódio como uma operação de desinformação. Já no Oblast de Donetsk, o ritmo dos combates é feroz, com destaque para as operações em Kurakhove, onde as forças ucranianas retomaram alguns metros de terreno ao sudoeste, atingindo as linhas de retaguarda russas. Por outro lado, os russos alegam pequenos ganhos ao norte e nordeste de Kurakhove, utilizando avanços incrementais para reposicionar suas forças. Temos um vídeo aqui no canal falando sobre o cerco de Kurakhove. Vamos deixar o link aqui na descrição. Em Toretsk e Pokrovsk, as tropas russas buscam capturar pontos estratégicos, mas enfrentam forte resistência ucraniana. Entretanto, no caso de Toretsk, como você pode ver no mapa da tela, vai ficando nítido o controle russo sobre boa parte da cidade. Na direção de Vuhledar, relatórios indicam avanços russos limitados, mas o uso de unidades mecanizadas sugere um esforço para consolidar o controle em áreas críticas. Na linha Kupiansk, Svatove-Kremina,
as forças russas continuam operações ofensivas entre 15 e 16 de novembro, focando em avanços incrementais. Relatórios indicam pequenos progressos em direção a Kupiansk, onde combates intensos ocorreram na zona industrial e áreas adjacentes, como Dzerzhinskoho Street. Militares russos destacaram o uso de táticas novas, envolvendo pequenos grupos mecanizados apoiados por infantaria, mas sem ganhos estratégicos significativos. As forças russas também relataram avanços em Karmazinivka, oeste de Svatov, embora sem confirmação visual independente. Esses avanços limitados em Luhansk indicam uma tentativa russa de consolidar posições antes do inverno apertar, quando as condições climáticas podem dificultar ofensivas maiores. No entanto, a resistência ucraniana continua forte, especialmente em áreas como Nevsky e Torsk, onde as forças ucranianas mantêm posições defensivas robustas. Em Kherson, os combates seguem estáticos, com ações limitadas em áreas ao longo da margem leste do rio Dnipro. As forças russas continuam a fortalecer posições defensivas, enquanto drones operados pela Brigada de Rifles Motorizados russos desempenham um papel importante no reconhecimento e ataques pontuais. No entanto, as forças ucranianas mantêm a pressão nessa direção. Na região de Zaporizhia, as operações russas permanecem em um padrão de ataques limitados. Relatos sugerem um aumento no ritmo de ataques contra concentrações de forças ucranianas e posições defensivas. Essas ações podem indicar uma preparação para possíveis ofensivas futuras, embora não haja sinais concretos de redistribuição massiva de forças russas para a área de Zaporizhia. Os combates perto de Robotyne, na região de Zaporizhia, continuaram ao final de 16 de novembro, com militares russos reivindicando avanços táticos. Entretanto, a resistência ucraniana tem frustrado esforços de expansão territorial. O uso de artilharia e ataques aéreos permanece a principal ferramenta das forças russas, mas sem ganhos significativos na linha de frente. Enquanto isso, na retaguarda, a campanha de mísseis e drones da máquina de guerra de Moscou contra infraestrutura ucraniana continua, com ataques notáveis em Odessa, onde alvos civis e portuários foram danificados. As forças russas estão inovando seus pacotes de ataque de longo alcance para incluir drones Shaheds, com ogivas termobáricas, misturado com drones basicamente feitos de papelão, provavelmente com o objetivo de confundir e saturar as defesas aéreas ucranianas e aumentando os danos de ataques de longo alcance. Nos bastidores do conflito, Moscou intensifica sua campanha de influência internacional, promovendo negociações nos termos russos, enquanto mantém retórica de domínio absoluto sobre a Ucrânia. No entanto, parceiros ocidentais como França, Noruega, Inglaterra e, por enquanto, os Estados Unidos continuam a fornecer apoio militar e treinamento avançado às forças ucranianas, demonstrando um compromisso contínuo com a resistência ucraniana. Zelensky enfatizou que a Ucrânia deve entrar em qualquer negociação futura a partir de uma posição de força, já que o presidente russo, Vladimir Putin, não está interessado em um acordo negociado, não importa a plataforma de negociação ou mediador, que resulte em nada menos do que a capitulação ucraniana. Ainda segundo Zelensky, as operações de drones ucranianos continuam a desempenhar um papel crítico na restrição da manobra mecanizada russa no campo de batalha e na prevenção de que as forças russas explorem totalmente as restrições de mão de obra em curso na Ucrânia. Ou seja, falta soldados na Ucrânia, porém está sobrando drones.
Enquanto a Ucrânia demonstra resiliência impressionante e apoio significativo do Ocidente, a Rússia continua a explorar sua superioridade em recursos e sua capacidade de sustentar um conflito prolongado. No entanto, a vitória final pode não ser militar, mas política, determinada pela capacidade de cada lado de resistir ao desgaste econômico, social e diplomático. A Ucrânia luta por sua soberania e identidade nacional, enquanto a Rússia busca afirmar seu domínio estratégico regional. No final, o vencedor pode ser aquele que conseguir alinhar sua estratégia com as realidades globais e preservar o apoio interno e externo ao longo do tempo. Esse foi mais um Boletim de Guerra, e na oportunidade, queremos mandar um salve especial para cada um de vocês que estão todos os dias fortalecendo nossa audiência. Muito obrigado! E se você sente no coração que pode fortalecer nosso trabalho, convidamos você a fazer parte do clube de membros aqui no YouTube. Sinceramente, você não terá muitos benefícios, mas por um valor simbólico, você vai financiar o nosso trabalho solo e será o patrocinador de matérias como essa que você acabou de assistir. Caso contrário, seu engajamento já é tudo. Então deixa aquele like gostoso, comenta e compartilha nossos vídeos, pois com a sua força, vamos crescer e nos tornar um canal gigante no futuro. Vida longa a todos os aliados do Boletim de Guerra.